levar nosso pensamento ao alto, rogar às entidades espirituais, aos espíritos amigos, que em nome de Jesus possam nos inspirar, nos intuir, nos dar a condição necessária para que a gente até capte ao máximo os assuntos a serem abordados nessa noite, que a espiritualidade, né, esse mundo que nos rodeia, nos auxilie e possa também interagir conosco, nosso psiquismo, para melhor compreender o assunto, tanto na questão teórica, trazendo para a nossa vida na prática, para nossa concepção de espiritualidade em relação à civilização humana. É melhor a gente compreender o mundo, é melhor a gente lapidar coisas na nossa intimidade, no nosso campo mental, nas nossas atitudes, na nossa compreensão, na convivência, seja no nosso núcleo familiar, nas relações sociais, profissionais, aonde for, onde estivermos, que o Evangelho de Jesus seja o nosso guia, o nosso caminho, a nossa luz. Que assim seja. Nós vamos então dar sequência ao estudo, né, a leitura do livro Entre a Terra e o Céu. Hoje nós vamos para o capítulo 24. A gente viu, né, toda essa sequência, toda essa trama que enredada de diversos espíritos, pelo menos nas últimas duas encarnações, a atual, no caso, na época que esse livro foi elaborado, foi em 1954, portanto, então, essa história toda, na época que os encarnados estavam envolvidos, provavelmente tenha sido no início da década de 50, né? E, e esses personagens que se repetem tiveram lá, principalmente na época da Guerra do Paraguai, 1870, 1865, até a década aí de 40, 50, onde a gente está se defrontando com os desafios que cada um enfrenta e com auxílio do mundo espiritual, principalmente com auxílio do André Luiz e do Hilário, no processo de desdobramento, na realidade até ah, ah, exercendo uma faculdade mediúnica em desdobramento, cada um desses personagens podendo ter uma compreensão melhor, se enxergando no seu passado, que é nada mais do que numa mesa mediúnica, num trabalho mediúnico, muitas vezes se realiza, né, como na nossa casa, na Casa Lucas de Assis, e outros centros mediúnicos também. Então, esse capítulo 24, nós vamos agora, então, ver a segunda parte da assistência, que é a irmã Clara, né, que foi convidada pelo Clarencio para dar a assistência a Odila. A Odila, primeira mulher do Amaro, que havia desencarnado, e desde que ela desencarnou, se manteve na casa do Amaro, principalmente depois que ele contraiu núpcias com uma segunda esposa, que é a Zulmira. E ela entrou num processo de obsessão, né, convivendo naquele lar, e em todas as noites, praticamente todas as noites, pelo menos que isso que deu para subentender, ela interferindo no psiquismo da Zulmira, de forma obsessiva, e tentando controlar a vida e até culpando o próprio Amaro por havê-lo, ela se achando que foi traída, né? Se esquecendo que com isso que ela invocava, até o próprio filho dela, de 8 anos, o Júlio, que morreu afogado, que inconscientemente, por uma determinada culpa da Zulmira, que deixou que ele se afogasse, ela foi negligente, ela acusava de ter assassinado o filho e tal, mas nunca se preocupou em saber onde é que estava o Júlio. No mundo espiritual não tem nenhuma tentativa dela de encontro com o Júlio, e sim de querer encontrar culpado pela situação. E esse é o processo que aí já vem mais um dos ensinamentos para nós. Quando a gente está em processo de obsessão, seja nós encarnados e no mundo dos desencarnados, o campo mental vai ficando nebuloso. Nós perdemos a concepção que muitas pessoas têm um processo obsessivo aqui no mundo dos encarnados, e não consegue enxergar do lado, não consegue ter o discernimento para ver a situação como um todo, vai olhar de cima, o que está acontecendo. Não, ela, por exemplo, estava em processo obsessivo, querendo acusar a Zulmira, querendo culpar o Amaro por estar com uma nova mulher,
na própria cama ali, porque a obsessão dela era quase que física, se sentindo encarnada, participando, inclusive, durante quando estavam dormindo. E aí ela culpa a Zulmira, mas nunca quis saber onde é que está o filho. O filho que teria, entre aspas, sido assassinado, ela nunca foi procurar o Júlio. E a Evelina, que todo esse já viu, né, a história, o enredo desse livro, foi a partir de uma prece refratária que teve que ser, porque a Evelina orou pela Odila e ela nem percebeu a oração da filha querida, né, uma filha que ficou encarnada ainda. Então, vejo só que isso aconteceu com a Odila. Ela está em processo agora de resgate, foi resgatada semana passada, no capítulo anterior, pela Clara, a aproximação foi feita, ela foi encaminhada lá para uma área de restabelecimento, uma área intermediária lá entre um hospital, pronto-socorro, área de restabelecimento. Não é lá em cima, não é lá embaixo, mas num duplo desses, na região inferior, assim, um duplo inferior, em relação à crosta terrestre, que é para lá que, no caso de espíritos assim, são encaminhados. Mas veja o que é importante a gente perceber assim, o processo obsessivo. Quando a gente está em obsessão, nós ficamos tão irados com determinadas situações. Todos nós enfrentamos isso, enfrentei várias vezes na minha vida, principalmente vida profissional, de estar tão, assim, entre aspas, possuído por determinada ideia fixa em alcançar determinada meta, determinado objetivo, e que nós esquecemos das coisas do lado. O estresse que nos leva a um processo obsessivo, e às vezes, com a interferência para os nossos objetivos, nós temos uma tendência a querer culpar possíveis, né, interlocutores que possam estar interferindo no nosso, entre aspas, sucesso, né? A meta do sucesso. E aí nós queremos encontrar, tá? Aí vem a concorrência, né? Às vezes é um pouco de vaidade, um pouco de concorrência para ter num processo de liderança, de inserção nossa no meio profissional, até no meio social, ou até familiar, também tem isso, né? Pessoas que concorrem dentro da família. E aí, contrariados nos seus objetivos, nós estamos exatamente até a- convidando para participar da nossa consciência, não é nem o inconsciente, aí é o nosso presente, os adversários dessas pessoas, que pode ser dentro da família, pode ser no meio social, pode ser no meio profissional. E aí é que se dá o que vai se chamar de processo obsessivo simples, que é fruto do desregramento, do desajuste, da desarmonia do nosso pensamento e atitude no dia a dia. Isso aí se dá, a gente está vendo o caso da Odila no mundo espiritual, mas isso se dá no mundo das encarnados também, desta forma. Nós vamos ver lá então que a Odila então já foi acolhida numa área de restabelecimento pela Clara, e eles agora vão ter o encontro lá com a Odila, e vai ser providenciado o desdobramento, o Amaro que está dormindo, quando ele dormir, ele vai ser levado em espírito, corpo espiritual, desdobrado pelo sono, a essa área onde ele vai ter um encontro com a Odila, com a participação da Clara e dos outros que estão ali, o Clarencio, o André e o Hilário. Então, vamos ver. Odila, sob o patrocínio da irmã Clara, foi internada numa instituição de tratamento por alguns dias e durante 7 noites consecutivas visitamos o Mira em companhia de nosso orientador a fim de auxiliar o soerguimento dela. Então é isso, né? Então ela está lá em processo de recuperação, nos primeiros dias acompanhamento mais direto e até, não esquecer o que a gente já falou semana passada, o grande objetivo todo esse enredo aqui é o estudo. Então, é o estudo que está sendo registrado pelo André Luiz para chegar até essa obra que chega até nós, né? 80 anos atrás, e aí elaborada, e nós estamos hoje aqui estudando, felizmente, e muito ainda vai se estudar essas obras do André Luiz. Dizem os espíritos que vai chegar um momento que a civilização humana nos grandes centros de estudo da espiritualidade, isso no futuro já está ocorrendo em algumas áreas, vai ter como se fosse uma universidade do estudo profundo das obras de André Luiz.
Tem cientistas, há pessoas espíritas, né, estudiosos da espiritualidade, cientistas que estão estudando algumas obras do André Luiz e dizem assim, como pode ele ter dito há 60, 80 anos atrás coisas que naquela época a ciência não conhecia e que hoje nós conhecemos. E isso está despertando a atenção de estudiosos. Nós estamos estudando todas essas obras, está vendo aí passo a passo, várias situações que para aquela época, hoje a gente lendo, estudando isso, algumas coisas, tá, isso aqui. E naquela época, a gente viu lá o processo de reencarnação do Sigismundo, Missionários da Luz, estou no Mensageiros, na coisa dos atendimentos, como eram feitos, o que é que se dá a isso. Ah, essa questão da intuição, da inspiração, da atuação do mundo espiritual, que mais adiante vai ficar tão evidente que para nós aí alguns hoje dizem, não, isso aí é espiritismo, e entre os espíritas, poucos compreendem plenamente porque falta estudo. Falta estudo, compreensão, não adianta, cada um tem o seu momento, né? Deixa os séculos passarem, mas o mundo espiritual sabe que essa obra não é do André Luiz, ela é do Altíssimo, né? Do mundo espiritual superior, e vai ser ainda muito estudada no futuro. A segunda esposa de Amaro mostrava-se melhor, mais silenciosa, mais calma, não saída, porém, da inércia que se recolhera. Alijara a excitação de que se via objeto, mas prosseguia entregue à extrema prostração. Subnutrida, apática, sustentava-se no mais absoluto desânimo. Ou seja, a Zulmira seria desdobrada também lá no sono e ela vai ter esse contato com eles, mas primeiro eles vão buscar o Amaro. E a Odila, a gente vai agora se surpreender, uma coisa muito bonita, o despertar que ela tem em pouco tempo, uma coisa assim, pode, não foi também um dia para o outro, né? Alguns dias, a visão dela, aí a gente vê assim, quando o nosso pique, quando a gente muda, a gente pensa assim, às vezes, quantas encarnações vou levar esse espírito para despertar? Nem tanto, nem tanto. É questão assim de virar chave. Às vezes, e isso acontece conosco, né? Cada um de nós aqui, a nossa encarnação presente é a melhor de todas, espiritualmente. Sempre atual é a melhor de todas, mesmo adormecido. Um adormecido que daqui a pouquinho vai ter um despertar. Pode ser nessa encarnação, logo do lado, mas mais adiante a gente vai se dar conta que despertou, porque também dormiu e esse refazimento vai ser lento e gradual, mas chega uma hora, nós catalisamos, aceleramos o processo de elevação espiritual. E isso acontece, cada um de nós pode falar intimamente no seu íntimo, meditando o quanto que cada um está crescendo à luz de agregar conhecimento, de percepção da vida. No mundo espiritual, a gente vamos dar assim, um exemplo, tem um exemplo até que me vem agora do Dom Pedro II, Pedro de Alcântara, aquele que até, aquelas mensagens que recebe lá o Bacelli, que a semana passada a gente colocou uma. O Pedro de Alcântara, ele hoje está no Brasil junto a Ismael Bezerra de Menezes, né, com vários outros espíritos, Ismael Bezerra, muitos outros aí, o Eurípides Barçanufo, a Batuíra, toda aquela turma lá que teve no Triângulo Mineiro, que tive aí na espiritualidade, no Brasil, né, auxiliando em nome de Jesus, né, todo esse processo nosso evolutivo e do futuro da nação brasileira. O Pedro de Alcântara, se sabe, está lá no coração do mundo, pátria do Evangelho. Ele, na época de Jesus, foi aquele escravo ali, ou aquele centurião, aquele guarda romano, que deu aquela estocada no coração de Jesus, que naquela época, quando era crucificado, até para acelerar, às vezes, o processo de morte, ficavam longas horas, alguns até viravam um dia ali, ainda vivo na cruz,
E era o que quebravam as pernas. Aí com Jesus não fizeram isso para facilitar, para acelerar o processo de desencarne. E aí, muitas vezes que ficava adormecido, ficava coisa, e aí era dado uma estocada, né, na região do coração, para ver se morreu ou não, ou até para acelerar a morte. E o Longinos, que foi o escravo, que deu aquela estocada em Jesus, que até não saiu sangue, saiu água, né, segundo testemunhos, o próprio João Evangelista, né, que era o Francisco de Assis, que era o Chico Xavier, que foi o Kardec e tal. E ele assistiu a cena e a descrição que se tem, até no Evangelho de Lucas, que menciona isso. Lucas não conheceu Jesus, Lucas escreveu o Evangelho de Jesus à luz do que ele ouviu de Maria de Nazaré. E por isso que é o único evangelho que cita pormenores da infância de Jesus. Não conviveu, não isso, as pessoas ficam assim, que é o Lucas para dizer, baseado, era um médico, né? Tinha uma capacidade intelectual, e ele escreveu baseado nos ensinamentos, no testemunho de Maria de Nazaré. E Longinos deu a estocada em Jesus, perfurou, né, o corpo dele na altura do coração e saiu água. Ele viu aquela cena e sentiu uma tremedeira, deu para ele uma sensação muito ruim naquele momento. Ele, a partir dali, ele não saiu dali transformado, ele saiu dali atormentado com aquela imagem que ele teve. Ele viu Jesus, aquelas coisas que muitas testemunhos, né, da época de Jesus, assim, quando o olhar dele, se fixava o senador Públio Lentulus, né, aquela coisa lá o Emmanuel, quando teve lá aquela visão, quando viu e escreveu quem era Jesus, quando olhou profundamente para ele, teve uma sensação que ficou fixa para ele ao longo dos tempos mesmo, ele cometendo depois algumas coisas de desatino, mas aquele olhar dele fixo ficou presente, está presente até hoje para ele, né, de fixação em Jesus, de transformação. O Longinos saiu dali e se entregou aos maus hábitos da bebida, morreu alcoólatra, né, doente, tudo, se abandonou a guarda romana, se perturbou, passou por processo, né, diversas encarnações, se transformando espiritualmente e teve uma trajetória de 2.000 anos, né? 2.000 anos, vamos botar aí 1.500 anos, na época do descobrimento do Brasil, ele já estava acompanhando, né, o processo todo né, desde a descoberta do Brasil e chegar daquela época, que foi até na época em que já estava preparado o advento do Consolador, que é o Espiritismo, e que foi também inspiração, chegaram em Napoleão Bonaparte para tentar que ele facilitasse as coisas em Paris, lá na França, e ele, a livre-arbítrio, acabou não, o processo de desdobramento dos encontros que ele teve com os luminares, para aproveitar a oportunidade dele e facilitar as coisas, não adiantou muito, livre-arbítrio. E nesse processo, o Brasil estava aqui com a dominação portuguesa e houve o processo de independência do Brasil, do processo José Bonifácio, que também foi um dos que foi inspirado para acompanhar, e com a abdicação do Dom Pedro I e o advento também aí como até ser emancipado, o Dom Pedro II foi o imperador naquela época e antes desse processo de reencarne dele, Jesus, ele foi um dos convocados, que Jesus disse, vai, segue a minha pátria lá do Evangelho e te prepara para levar essa tarefa até o fim, que ela vai ser fundamental para o porvir. E ele teve um império dele, ele ficou praticamente 80 anos imperador do Brasil, e teve um desempenho que a história até não registra muito, né? Hoje já tem até alguns estudos que falam assim, olha, o maior estadista de todos os tempos, um homem de uma cultura, né, invejável, poliglota, de visão filosófica,
respeitado, já naquela época, era muito respeitado no exterior, nos Estados Unidos, na Europa, muito respeitado, e que se admirava o Brasil ter um imperador como aquele, né, que é Dom Pedro II, e que aqui, internamente, até não era tão, né. Foi depois, no geral, até aquela coisa, depois que passa, as pessoas têm uma outra visão para fazer esses filtros para superar preconceitos, muitas vezes. Isso, o Dom Pedro II, eu estou dizendo assim, esse processo de transformação dele. Então, aquele escravo, aquele, né, o soldado romano da estocada, e aí, então caiu esse, tá. Aí vai ver lá, está o Judas que teria, segundo o conceito da civilização humana, até hoje é taxado como o traidor, símbolo de traição, é até um Judas, ou isso, ele até hoje sente essas coisas. Mas o processo também de reencarne dele de ascensão, né, que se sabe até uma das encarnações foi a Joana d'Arc, e se sabe hoje tá sublimado nisso, mas ainda traz com ele aquela dor de até se sentir o traidor e ser invocado como traidor pelo psiquismo coletivo. Mas é um processo, né? Aí vai dizer assim, tá, quanto tempo a gente tem para se reerguer? Cada um tem um tempo, mas depois que vira a chave daquele clique, o processo de aceleração é muito grande, de aproveitamento da oportunidade. E aí o espírito mais e mais se cuida para não ter a recaída. Estava vendo agora até acho que um desses dois livros que eu estou lendo ali, a Maria Modesto Cravo, dizendo que aí estavam até comentando essas coisas de pode recair, a Domingas perguntando, mas pode o espírito depois? Pode, diz lá o Odilon e o Inácio. E aí a Modesta assim, uma das coisas que mais eu temo é a recaída. Eu temo muito quando penso em ter que reencarnar, e vai ser uma necessidade, né? Ter que reencarnar, é de reencarnar com todos os compromissos do outro lado, com todos os desafios, né, traçados, e não adianta, o curso da nossa jornada depende do poder da vontade, exercer a vontade. E não vai ser porque vai ter o melhor, o mentor tal, o orientador. Claro que auxilia muito, mas aí eu tenho que estar em sintonia com esses orientadores. Mas como é que eu vou estar em sintonia? Não é ele interferindo. Aí a gente entende o porquê que está no Evangelho, pedir e obtereis. O pedir, estou em desafio, não quero cair. E aí diz os Espíritos, mas quem está sempre em sintonia, está sempre pedindo para quem está disponível para ajudar, que é o mundo espiritual superior que está nos auxiliando. Alguém, através do nosso pedido, vai nos auxiliar. Olha lá, a prece refratária. Explodi-la, com sinceridade, Evelina, caiu a prece, foi lá registrada em algum local, vinculado no mundo espiritual, vamos chamar do nosso lar. Clarencio registrou, disse, opa, isso aqui tem que ser atendido, é uma prece sincera, que ela não, para quem for dirigida, não tem como atender, mas alguém nós vamos nos organizar aqui para atender. Isso aconteceu com a Evelina, porque está vinculada à coisa, porque caiu com Clarencio. Não, cada um de nós. A gente ora, vai orar por alguns equivocadamente fazem ora, pede auxílio a um familiar que já desencarnou, ou que isso que não é correto, né? Tem que pedir ao mundo espiritual superior, não precisa nem ser dirigido a esse ou aquele. Se quiser, pode invocar esses que vão chamar, o santo isso, o santo aquilo, lá, Francisco de Assis, e aí vai acertar onde? Vai acertar no espírito que é o do Chico Xavier. Não é ele, então, provavelmente, que vai atender, mas espíritos vinculados a esses impulsos, porque o mundo espiritual tem assim, esse que a gente santifica e acha que são referências espirituais, há espíritos vinculados a essa energia desses espíritos superiores que funcionam como se fosse um agrupamento, uma fundação. Olha a Fundação Emmanuel, tem um livro chamado Fundação Emmanuel, o pensamento de Emmanuel, e tudo, não é que eles não é certificado nem nada, mas há espíritos vinculados ao pensamento de Emmanuel que até funcionam como auxiliares semi-condição invocados em relação a alguma tarefa
Em relação, provavelmente seja a doutrina espírita hoje, que é onde ele se vinculou muito na última encarnação. Ah, ele está encarnado em São Paulo, como é que pode? A fundação segue. Não é aqui no mundo dos encarnados, tem a Fundação Fulano de Tal, que Instituto de Fulano de Tal, que aí morre a pessoa, desencarna, e esse é um instituto sério de estudo de tal coisa, vai seguir, né? Não quer dizer que vai ter que ser os herdeiros, ou ser aqueles que estudam naquele instituto determinadas situações, causa da fundação daquele instituto, daquela fundação, seja o que for. Estou dizendo isso para a gente não pensar assim que quando as coisas acontecem no nosso caminho, assim, tem um tempo necessário? Não necessário, o tempo vai depender do nosso esforço, do poder nosso da vontade. Quanto mais esforço pessoal, maior é a contemplação do mundo espiritual superior. Nós, cada um de nós vale pelo esforço para querer alcançar uma virtude, o esforço de querer se modificar, o esforço de poder, de querer se libertar de um defeito, o esforço para melhor compreender uma coisa que a gente sente. Olha, o caso da Odila. Tinha muitos ciúmes da Zubida. Aí vai ver assim, aí em alguns dias, nesse educandário, se transformou, a gente vai ver agora, ela se transformou em alguns dias, ela caiu em si, e caindo em si, pensou, e aí sai, parece que sai aquele véu da coisa, o que que eu fui fazer? Quantos erros fui cometido? Mas que falta de compreensão. Aí passa a modificar as atitudes. Cada um de nós também passa por isso. Quantas vezes a gente, né, se parar para pensar no passado, a gente tinha um conceito em relação a tal situação que hoje a gente não repete mais, ou até releva mais antes de tomar tal atitude, ou de pensar em tal coisa, ou de comentar determinada coisa. Isso é crescimento espiritual. Então, estão comentando aqui que visitaram a Zulmira e que ela já estava melhor. Melhor por quê? Porque a Odila saiu do processo obsessivo, isso fisicamente até da companhia, no próprio quarto na casa dela. Sem a presença nas noites da Odila, a Zulmira melhorou, mas ainda estava muito fraca, né? Exaurida nas suas energias, que isso aí é um processo e é um tempo, né? Alijar a excitação que servia objeto, mas prosseguia entregue à extrema prostração, subnutrida, apática, sustentava-se no mais absoluto desânimo. Atendendo-nos à inquirição habitual, Clarence observou prestimoso. Acha-se agora liberta, contudo, reclama estímulo para subtrair-se à exaustão. Falta-lhe a vontade de lutar e viver. Confiemos, no entanto. A própria Odila favoreceu-lhe a recuperação, à medida que lhe restaure, favorecer-lhe-á a recuperação, à medida que lhe restaure a visão espiritual. A primeira esposa de Amaro aceitará o imperativo de renúncia e fraternidade para construir o futuro que lhe interessa. Vai ser uma coisa até muito bonita, de transformação. Aquela obsessora vai virar até uma auxiliar da própria Zulmira. Zulmira, com efeito, continuava livre e tranquila. As peças do corpo funcionavam com irrepreensível harmonia, mas efetivamente algo prosseguia faltando. A máquina mostrava-se reequilibrada, entretanto, mantinha-se preguiçosa, exigindo adequadas providências. É aquela pessoa, quando está também em processo de obsessão, adora um quarto escuro, né? Adora um cobertorzinho, né? Um friozinho, uma coisa para ficar fechado, para ter motivo. Aí olha qualquer coisa, tá chuvoso, tá úmido, não, eu vou sair de casa, fica lá no cantinho, não vai fazer nada, de preferência bem, né? Bem fechado, para baixo, menos falar com pessoas, menos fazer coisas. Isso é um processo obsessivo. E isso esse processo da, a tendência nossa do ser humano, ele tende à inércia. Todos nós tendemos à inércia. Tudo tende à inércia, de ficar parado.
Já também vale aí a questão do esforço, a questão da vontade, né? A gente tem que sair, tem que libertar, tem que isso, aí vai ensinar. Isso vale para as nossas células, os nossos órgãos, a movimentação, até a atividade física como um todo, o processo respiratório, de se mexer, de mudar, aí tomar um banho, troca bem a roupa, troca um astral, uma coisa. Isso vai depender muito da pessoa, não vai ser um espírito no ouvido só ali dizendo, vai talvez até auxiliar, e aí, meu irmão, e aí, minha irmã, é isso, aquilo, durante a noite. Mas se não acordar de manhã com aquela coisa de aquele despertar, eu vou mudar, sabe de uma coisa? Não vou mudar o que já aconteceu. Eu daqui para frente, o que está ao meu alcance? É isso que tem que pensar. Mas às vezes é difícil, né? Uma pessoa em processo de prostração, de melancolia, né? Numa depressão, não é fácil. Muitas vezes até é conjugado com um processo até químico, e aí necessita, às vezes, até de medicação. Transcorrida uma semana, Irmã Clara convidou-nos a breve entendimento. Comunicou-nos que Odila revelava grande transformação. Submetida à assistência magnética é magnetização, né? Fluidos, né? Passes e também no processo do desdobramento que existe, aquela assistência espiritual que o Clarencio promoveu, não só nesse caso, os outros, naquele processo de terapia de vidas passadas, de magnetização, de buscar o passado, comparar com o presente e despertar a consciência. Isso aí, todos nós também somos suscetíveis a isso, e muitas vezes, quando mais a gente pede e mais somos auxiliados pelo mundo espiritual amigo, e é possível que durante a noite ocorra isso também conosco. A fim de sondar o passado, reconheceram o impositivo de sua colaboração com o marido para alcançarem ambos a vitória real nos planos do espírito. Isso vai acontecer agora. Suspirava pelo reencontro com o filhinho. Agora ela pensa no Júlio. Nunca falou do Júlio. No processo obsessivo dela contra a Zubira, não falava no Júlio, nem se preocupava muito com a Everina, e sempre com aquela ideia fixa de acusar a Zubira, e também despertar o Amaro, o próprio marido, para que ela, que era a mulher dele, e não aquela intrusa ali que seria a Zumira. E, para tanto, combateria a repulsa espontânea que experimentava por Zulmira, a quem auxiliaria como irmã, reajustando-se devidamente para fortalecê-la e ampará-la. A benfeitora mostrava-se satisfeita. Recordava-nos trouxéssemos Amaro tão logo pudesse ele ausentar-se do veículo físico, na noite próxima, até a casa espiritual de refazimento em que Odila se encontrava. Estamos aguardando, então, na noite seguinte, o Amaro dormindo ia ser levado em corpo espiritual e espírito a esse educandário, essa área de recuperação onde estava Odila. Do entendimento entre ambos, resultariam de certos melhores efeitos. A mãezinha de Evelina estava reformada e daria provas de reajuste, efetuando o primeiro esforço para a reconciliação. A solicitação de Clara foi alegremente atendida. Depois de meia-noite, quando o ferroviário se rendeu à branda influência do sono, guiamo-lo ao sítio indicado. No aposento claro e florido do santuário de recuperação em que Odila se localizava, aguardávamos a instrutora junto dela, irmã Clara, né? O pai de Júlio, Amaro, que seguia menos consciente ao nosso lado, em reconhecendo a presença da mulher que amava, ajoelhou-se, cobrou a lucidez que lhe era possível em tais circunstâncias e exclamou elevado: Odila, Odila. Ou seja, o último encontro que ele teve com Odila foi aquele, naquele capítulo que a gente estudou, em que ela volta para o quarto e ele tinha retornado daquele encontro que ele teve com o Esteves, né? Lembra aquela. E ela cobra de forma assintosa dele antes de ele voltar para o corpo físico, durante a noite, na madrugada, e ela diz várias coisas para ele abandonar aquela intrusa, aquela assassina do filho, isso.
E ele percebe esse espírito e fica muito atormentado, porque ele percebe até o corpo espiritual dela sugado, né? Não era a Odila que ele conheceu quando ele ficou viúvo e que trazia na mente uma outra fisionomia dela e uma outra vibração. E aquilo até que ele acordou no outro dia espantado, uma sensação ruim. Agora ele vê Odila já recuperada, em processo de recuperação, bem melhor, fisionomia bem melhor, uma energia melhor, que fez ele lembrar do quê? Daquela Odila que ele era casado e que, né, que ficou viúvo, né? Ele não teve a Zulmira durante o casamento dele, né? Foi depois, e mais aquela necessidade, principalmente daquela época, para alguém que fosse criar, ajudar na criação dos filhos, que até então tinha o Júlio e a própria Evelina. Ele era um cara novo também, 30 e poucos anos, e a Zubira 25 anos, que você viu lá nos primeiros capítulos. Então ele chama Odila e vê aquela imagem, né, assim, já mais sublimada em relação àquela último encontro, e a Odila diz, Amaro, respondeu a antiga companheira. Então, completamente transfigurada, sou eu quem te pede coragem e fé, serenidade e valor na tarefa a realizar. Estou farto, disse ele. Agora em lágrimas a lhe verterem copiosas. Odila, sustentada pela venerável amiga, aí a Odila, aí tem essa situação, tá? Tudo isso passa a se facilitar pela presença da Clara e que provavelmente estava dando emanações, né, psíquicas para que o espírito da Odila se mantivesse elevado e também o auxílio que estava sendo dado ao Amaro desdobrado ali, para facilitar o encontro, facilitar, aproveitar o máximo possível aquele momento. Odila, sustentada pela venerável amiga, a Clara, levantou-se com alguma dificuldade e, alisando-lhe os cabelos, perguntou em voz comovida: Farto de quê? Né? Pro Amaro. Sinto-me entediado da vida. Casei-me de novo. Olha ele agora falando, dando explicações para Odila do casamento dele, que ele já rotulou como frustrado. E aí aquelas coisas lá, das acusações que ele teve do Esteves, da situação, que na realidade é o Mário Silva, né? Da situação até obsessiva, que ele não estava se lembrando na hora, mas ele estava com aquela impressão da Odila, sempre presente naquele quarto dele. Ele não externou ali, mas a sensação daquele processo persistente de obsessão trouxe inconscientemente um processo para ele de culpa de estar com a Zulmira, né? Casei-me de novo, como deve saber, acreditando garantir a segurança de nossos filhos para o futuro. Entretanto, a mulher que desposei nem de longe chega a teus pés. Fui ludibriado. Em lugar da felicidade, encontrei o desapontamento que não sei disfarçar. E fitando-a com enternecedora expressão, comentou triste: Nosso Júlio morreu num desastre quando encerrava para mim as melhores aspirações. Nossa filha se estiola num quarto sem alegria e a madrasta que lhes impus apodrece num leito. Ou seja, a situação aquela que ele estava vendo no processo obsessivo. A filha lá, adolescente no quarto, trancada, aquela coisa que já por natureza até o adolescente já procura o isolamento, o Júlio, que havia, né, se afogado, morreu, a Zulmira, num processo longo, obsessivo, também em depressão, também com aquele mau humor, provavelmente com ele com mau humor com ela. Todo esse processo todo, ele descrevendo como se até Odila não tivesse participado disso, né? Que ela que foi também a causa principal desse processo coletivo na própria família. Ah, Odila, poderás compreender o que sofro? Tenho rogado a morte ao céu para que nos reunamos na eternidade, mas a morte não vem. Olha só, desde aquilo que ele já dizia lá, o Mário Silva, para o Esteves, né? Que tenho vontade até de morrer, não pensa que eu estou no meu casamento, essas coisas, eu me sinto para baixo e tudo, é aquela depressão. E muitas pessoas num processo obsessivo até pensam, olha, sabe de uma coisa?
Eu, se pudesse, eu morreria. Não tenho coragem de cometer o suicídio, não tenho isso, aquilo, mas se aparecesse uma oportunidade de morrer, seria, né, uma coisa boa nesse momento, e assim vai. A esposa, compreensivelmente mais bela pelos pensamentos redentores que agora lhe emanavam do ser, com os olhos enevoados de pranto, falou-lhe com inflexão inesquecível. Sim, amado, compreendo. Também eu padeci muito. No entanto, hoje reconheço que a nossa dor é agravada por nós mesmos. Olha só, por que havemos de converter a distância em rebelião e a saudade em veneno fel? Por que não reconhecer a majestade suprema de Deus na orientação de nossos destinos? Não temos sabido cultivar o amor que é sacrifício na terra para a edificação de nosso paraíso espiritual. Temos exigido quando devemos dar, dilacerado quando nos cabe recompor. Amaro, preciso acalmar o coração para que a vida nos auxilie a entendê-la. É indispensável ceder de nós, a fim de receber dos outros o concurso de que necessitamos. Na aspereza de meus sentimentos deseducados, vinha e eu adubando o espinheiro dos ciúmes, atormentando-te o pensamento e perturbando a nossa casa. Mas em alguns dias rápidos adquiri mais ampla penetração em nossos problemas, usando a chave da boa vontade. Quero melhorar-me, progredir, reviver. Veja só até a atuação daquela coisa do tempo, né? Em poucos dias, vamos botar aí algumas semanas, né? Porque às vezes dias, a presença espiritual da Clara, dando esse auxílio que eles diziam que todos os dias iam visitar a Odila. Essa presença, a elevação moral da Clara, e não é de graça, porque foi a Clara, a pedido do Clarencio, fez com que aflorasse nela o que todos nós temos, né? Todos nós temos a nossa centelha divina, a nossa luz, ela muitas vezes fica ofuscada pelos nossos persistentes atos insanos, equivocados, e vamos criando uma psicosfera tão densa, tão que tira, que ofusca essa luz, que nós não despertamos a consciência para os erros cometidos e ficamos no monoteísmo, aquela coisa de a fixação, como ela tinha, né, de só enxergava a Zumira e a frustração de ter perdido o marido e nem olhava para os filhos, nem pensava em outras coisas, persistentemente. A presença espiritual, a partir da assistência da Clara, foi como se fosse uma luz, um sol que vai irradiando de forma mais persistente, dissipando essas energias densas. Isso nada mais é do que quando também cada um de nós começa a perceber assim, bom, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar de vida, eu tenho que tomar alguma atitude. Às vezes a gente pensa, quando está num processo, às vezes, de fixação nos erros, e assim, não é possível mais, não, eu vou ter que mudar, a gente muda às vezes de atitude, né? Às vezes, seja numa questão familiar, ou né, de conflito, ou sempre quando a gente encontra tal pessoa, gera uma animosidade tal, então eu vou mudar essa atitude, eu vou evitar, ou então eu vou selecionar os assuntos que eu vou falar com essas pessoas, ou não vou mais procurar determinado assunto que me leve a esse pensamento equivocado. Começar a filtrar. E é isso que o auxílio da Clara, claro que ele não dá, nós não temos ali os detalhes, muito provavelmente com o auxílio dela, magnetizando, fluidificando, auxiliando a Odila, ela sendo convidada a mudar de atitude, mas mudou de atitude. Ah, houve auxílio, é claro, houve muito, muito, belíssimo, sublime, mas o que fez com que em poucos dias ela mudasse a concepção foi o esforço pessoal. Se tivesse ela impermeável, tudo isso, podia receber a emanação que fosse, ia ser como se fosse, como são, né, espíritos que ficam muitas vezes lá embaixo e não se levantam, porque nem cada um chegou ao seu momento. É um ovoide que está numa prateleira, daquelas lá embaixo, lá,
De tempos em tempos, não tem os seus afetos, os seus tem. De tempos em tempos eles vão lá, não, pouco, esse está ainda muito adormecido, não está propício ainda ao auxílio. É um processo lento e gradual. Chega um momento em que começa a sentir a emanação e começa a pensar no propósito de se modificar. Já abriu uma frestinha. Assim, quando não vimos lá o caso do André Luiz, lá embaixo, a mãe dele, várias vezes foi, tá? Até que um dia pensa na mãe, pensa na oração, pensa numa mudança, pensa em ser um pouquinho diferente. Aí passa aquela luz, ele ia perceber, aí o Clarence, mãe, tudo, chegou a hora do resgate. Levou 7, 8 anos, não importa. Mas cada um tem seu momento. Quero melhorar-me, progredir, reviver. Olha que a frase bonita dela. O ferroviário contemplou-a carinhoso e reverente, acentuando, desalentado. Isso não impede a terrível realidade. Achamo-nos em dois mundos diferentes. Infortunado que sou, sinto-me desarvorado e infeliz. Achava-me igualmente assim, contudo, procurei no silêncio e na oração o roteiro renovador. Olha só, Odila dando para ele conselhos. Né? Que fazer Zumira colocada entre nós como empecilho à nossa verdadeira união. Ele dando até. Ele está na sintonia da própria obsessão que já tinha cortado. Ele não percebeu nitidamente no inconsciente dele, porque viveu durante bom tempo ali no desdobramento, vendo a presença da mulher e culpando a Zomira. Então ele está naquele inconscientemente de eles não perceber bem essa situação que ele está vivenciando naquele momento com a Odila. Não raciocines desse modo. Ela não permaneceria em tua estrada sem motivo justo. Olha a Odila dizendo para ele. Nesse instante, Clarencio abeirou-se do ferroviário e, tocando-lhe a fronte com a destra, olha só agora o atendimento espiritual, ofereceu-lhe ao campo mental o retorno imediato às recordações das dívidas por ele contraídas no Paraguai. Aí veja lá. Então, o Amaro, que era o Armando, a Zumira, que era a Lina. Por que houve esse reencarne aqui, juntando o Júlio, que tinha sido o primeiro, que havia traído a Lina, que tinha antes o Amaro, o Esteves, que era, na realidade, o primeiro marido dela, e aí ele é o Armando III, mas o Armando teve, é claro, ele não colocou o Armando, o Amaro, né? Ele não teve aquela coisa assim de provocar a traição, mas ele cedeu à sedução, né? Teve um caso lá com a Lina e depois noivo que era, foi para o Rio de Janeiro e aí houve todo aquele desenrolar lá, casou e tudo, e aí a Lina vai ao Rio de Janeiro, procura e ela é atropelada até pela própria charrete dele, né? Pelos cavalos, quando eles estavam vindo de um teatro. Lembra aquela história? E aí se encontram no mundo espiritual. Aí aquele Armando, que é o Amaro hoje, ele se redime, vê o quanto que ele não propiciou uma derrocada na vida da Lina, mas fruto do quê? Do que ela sentiu por ele, que ela se apaixonou pelo Armando, e ele era noivo. Ele deu corda para ela e tudo. Então, em função de todo aquele cenário, ele se prontificou. Num futuro, vou agregar novamente, então, o Júlio, que ele viu no mundo espiritual em um estado muito difícil, tinha cometido suicídio, e essa Lina, tinha frustrada e tudo, e é a Zulmira de hoje. Que eles vai fazer agora o Clarence? No mundo espiritual. Dizer, para ele, porque tem o Clarence. Não, pode acontecer isso conosco, cada um de nós. Então, ele é colocado nele o quê? O campo mental de abrir. O que se faz aí numa mesa mediúnica? Às vezes, quando o dirigente ou um médico esteja ali percebendo intuitivamente, ou seja o que for, por evidência ou clareaudiência, é dado a abertura do campo mental, coloca em posição das mãos, né, o fluido vital, auxílio do mundo espiritual, do ambiente, para abrir o campo mental do espírito, que vai perceber coisas de passado, vai clarear o seu raciocínio para melhor compreender a situação que está sendo analisada.
Aí o Clarice coloca então a mão no Amaro, né? A mão no perispírito e espírito do Amaro, desdobrado. Amaro estremeceu e continuou escutando. Se Zulmira foi situada no templo de nosso amor, prosseguiu Odila, admiravelmente inspirada pela Clara, né? É que nosso amor lhe deve a bênção da felicidade de que nos sentimos possuídos. Olha só Odila, né? Transformação. Coisa bonita até isso, né? Sim, sim, aprovava agora o interlocutor, de posse das reminiscências fragmentares que lhe assomavam do coração. Clarencio, com aquela imposição das mãos, com aquela magnetização, fluidificação do campo mental dele, propiciou que ele se lembrasse até daqueles compromissos que ele próprio assumiu, ele que teve a invocação de ajudar a Zulmira, a Lina, desencarnada, numa futura encarnação, e do próprio Júlio, agregando tudo isso. E aí agora, quem poderia estar ainda revoltado, que está meio fora de todo esse processo, é a Odila, mas ela relata isso, claro, com inspiração. Mas está permeável a isso. Mas, recebi uma inspiração. Se não tiver permeável, tem inspiração, vai ter, é bater e refletir sem voltar, né? Sem absorver. Interpretemo-la por nossa filha, por irmã de Evelina, cujos passos nos compete encaminhar para o bem. O lar não é apenas o domicílio dos corpos, é o ninho das almas, em cujo doce aconchego desenvolvemos as asas que nos transportarão aos cumes da glória eterna. Aceitemos a provação e a dor como abençoadas instrutoras de nossa romagem para Deus. Todavia, ponderou o moço triste, sabes quanto te amo? Não ignoras, por tua vez, que o teu coração constitui para mim o tesouro maior da vida. Entretanto, hoje vejo o horizonte mais largo. Valeria realmente o brilho do oásis fechados? Serviria a construção de um palácio em pleno deserto, onde estaríamos humilhando com as nossas saciedades os viajores que passassem por nós, mortificados de sede e fome? Como categorizar o carinho que se pervertesse no isolamento a pretexto de conservar a aventura só para si? Renovemo-nos, amado. Nunca é tarde para recomeçar o bem. Trabalhemos valorizando o tempo e a vida. Tocado talvez nas fibras mais íntimas, o pai de Evelina chorava convulsivamente, infundindo piedade. Odila enlaçou-o com mais ternura e Clara convidou-nos à excursão através do grande jardim próximo. A breves instantes, achamo-nos em plena contemplação do céu. Os dois cônjuges instalaram-se em perfumado recanto para a conversação a sós. Notamos que a orientadora se preocupava em deixá-los entregues um ao outro para mais seguro ajuste espiritual. E enquanto ambos se recolhiam a confortadoras confidências, distanciamo-nos de algum modo, admirando a beleza da noite. Maravilhoso o firmamento cintilava, longínquas constelações como nos acenavam, indicando glorioso futuro. Vibrações suaves deslizavam de leve, quais se fossem cariciosas e intangíveis mãos do vento, animando-nos a cabeça. Flores de rara beleza vertiam do cálice raios de claridade diurna, como pequeninos e graciosos reservatórios de esplendor solar. Irmã Clara fascinava-nos com sua palavra brilhante, com simplicidade encantadora, comentava suas viagens a outras esferas de trabalho e realização, exaltando em cada narrativa o amor e a sabedoria do Pai Celestial. Quer dizer, imagina só que coisa bonita ainda nesse intervalo, está ali o André Luiz, ouvindo as coisas que viagens espirituais da Clara em outras esferas, em outras dimensões espirituais superiores, contando alguma experiência dela
E vejam a maravilha que é já no mundo espiritual onde está o André Luiz e ainda ter notícias e narrativas de coisas mais sublimes ainda. E a gente vê o quanto que Tom Aldila disse tudo aquilo ali, a inspiração, a facilidade de inspiração da Clara com a Odila, essa interação, né? Que provavelmente por isso também que o Clarício, essa sintonia vibratória facilitada da Clara com a Odila, que a Odila disse tudo aquilo parecendo-se para um espírito superior, um momento de inspiração dela de dizer todas aquelas palavras bonitas para o próprio Amaro. Por largo tempo, embevecidos, permutamos impressões acerca da excelsitude da vida que se nos revela, sempre mais surpreendente e mais bela, em cada plano da criação. Avizinhava-se novo dia. Tornamos a presença do casal para devolver o companheiro ao lar terrestre. Ambos, ao término do grande entendimento, apresentavam o rosto pacificado e radiante. Irmã Clara guardou a pupila nos braços, e as duas seguiram a romagem de volta. Levou lá para o local dela onde é que estava se recuperando. Em casa, Amaro despediu-se de nós, risonho e calmo. Expunha-nos a retirada quando a instrutora nos advertiu: esperemos, Odila retomará hoje a tarefa. O relógio marcava 6 da manhã. A maneira de colegial em dia de prova, transfigurada, mãezinha de Júlio, fitava-nos com extrema expectação. Amaro recuperou o corpo físico, descerrando os olhos com excelentes disposições. Não conseguira relacionar os aspectos particulares da excursão, mas conservava no cérebro a indefinível certeza de que estivera com a primeira esposa em algum lugar e que reanimada, a vira reanimada e feliz. Estendeu os braços com a deliciosa tranquilidade de quem encontra o fim de longa e aflitiva tensão nervosa. Ele estava com aquelas impressões, daquelas visões que ele estava tendo, tanto daquele encontro que teve o último com ela, aquela muito mal, né, sugada para baixo, e o processo inconsciente de ele perceber a cada noite ali é ela como intrusa na cama, atormentando tanto ele, cobrando dele e também interferindo com a Zumira. Ele não nitidamente percebia essas coisas, mas sentia essa energia, e era uma energia para baixo densa. Dessa vez ele tem uma lembrança dela, dos bons tempos, e desperta aquela fase, né, inicial que deu a causa ao matrimônio dele e que se interrompeu com o desencarne dela, né, que depois ele tem a consequência. Sentia vontade de rir e cantar, ele, né? E depois ausentar-se do banheiro, onde cantarolou baixinho uma canção que lhe recordava o tempo em que se consorciava pela primeira vez. Tornou sorridente ao quarto de dormir. Foi então que Odila o enlaçou carinhosamente e exclamou: Vamos, querido, estendamos a nossa felicidade. Zulmira espera por nosso amor. E aí vai ter, agora então, na sequência, ele, a partir desse atendimento, vai passar a ser então a Odila, aquela obsessora da Zulmira, ela que vai ser, né, a razão de reaproximação dos dois, e tem aí o planejamento daquela a reencarnação do Júlio através da Zulmira. É um casamento que podia até chegar ao fim, né, se continuasse da forma que estava. Quando a gente vê casamentos que às vezes, né, por falta de vai dizer assim, o mundo espiritual, o que que faz, quem permite é o livre-arbítrio coletivo, né? O um mais um é uma coletividade, mais um terceiro, vai se expandindo. O somatório do poder da vontade de cada um reunido num consórcio de convivência, num núcleo familiar, seja qual for, afetivo, direto familiar, ou até profissional ou social, o resultado disso, ele gera um psiquismo coletivo. E isso só funciona para um país, para uma civilização humana, para uma cidade, para uma família, para tudo. Tudo é o resultado individual das escolhas, a escolha de cada um.
Só podemos mudar a coletividade quando há um propósito que se inicia na individualidade. Não vai ser por imposição da coletividade que nós vamos mudar, vai ser pela concepção que nós vamos ter em relação à convivência coletiva, de percepção. E os espíritos dizem isso, nada melhor do que seja o poder da oração, de se voltar para si, se conectar com a espiritualidade, com o mundo espiritual, que é esse mundo real que nos circunda. Esse nosso mundo dos encarnados, essa concepção nossa de relacionamento só para o que a gente enxerga e percebe, o que ouve, ele é muito limitado. E aí, os espíritos, quando dizem, poder da oração parece ser uma coisa mecânica. Ah, vou orar antes de dormir, ou quando acordo, ou quando estou durante o dia. Essa vinculação com o mundo espiritual, ela é permanente. É lógico que pela habitualidade, estamos habitualmente fazer o evangelho, habitualmente orar. Claro que a nossa limitação humana, ela tem que ter uma habitualidade, uma disciplina, aí vai ser em determinados momentos, mas sempre a nossa conexão tem que estar com a espiritualidade. Aí o caiu, para não cair em tentação, orar e vigiar. Ou seja, saber que esse contato com a espiritualidade facilita que eu possa vigiar os meus pensamentos. Cada um de nós, né? A gente sempre pensando assim. Muito interessante isso. Eu acho que, bom, como todos esses pequenos capítulos, nos leva a muitas reflexões, muitas coisas, e isso só, a gente vê assim, pô, olha essa questão da Odila que se viu de todo esse cenário todo, parecia assim, sim, essa aí, o que que é o Odila? Pô, o outro está vinculado com esse, tipo, teve um passado tal, o que que foi a Odila? O elo de despertar de um fechamento que vai se dar lá adiante, né, de auxílio, né, e ela, através de todo o seu processo de desajuste, desequilíbrio, em pouco tempo desperta, porque exerceu um poder interior de esforço em se modificar. Não era o tempo, não era isso, houve a oportunidade, aproveitou a oportunidade. Mas então foi assistida pela Clara, sabiam que ela estava permeada quando fosse cutucada, quando fosse provocada. Cada um de nós demonstra, mesmo que inconscientemente, quando a gente está permeável à mudança de atitude. É aí quando é aquele despertar, parece que é o clique, aquele que dá, é o estralo, é a chave que vira e muda de atitude, muda de vida, né? Muda de concepção do. Eu acho que é isso, né, pessoal? Se ninguém quiser falar nada, podemos até encerrar. Interessante, interessante. Sempre, como sempre, todas essas obras, como a gente já falou, né, a reflexão que o André Luiz nos leva, esses estudos e essa abordagem dos espíritos superiores, e a reflexão, né, que a gente pensa na nossa vida, no que a gente é, os nossos problemas, quanto que melhor a gente pode até compreender as coisas, quanto mais pensa nessas coisas, inserindo a nossa vida individual em situações até correlacionadas a isso. Muito, muito interessante. E que coisa bonita ver aqui um despertar de consciência, de transformação no espírito como o da Odila. Nós, cada um de nós, era ou estava num passado recente, ou talvez nessa encarnação, ou para trás, mais para Odila do que qualquer outra situação. E aí vejo o quanto que nos estimula que em determinada situação, se a gente muda de atitude, muda de pensamento e dá mais energia à concepção de mudar de atitude, mais esforço, mais rápido é o processo. Isso é o grande ensinamento e estímulo a cada um de nós é exatamente isso, né? O tempo de transformação ele não é quilométrico, não é aquela coisa, enquanto são muitos dias, meses, anos, coisas, às vezes a gente ouve coisa, isso aí não é assim, isso aí leva 100 anos, 50 anos, 100 anos. O tempo, felizmente, assim como o poder da vontade que a gente acaba, às vezes pela nossa atitude insana e equivocada, nós
marcamos passo no processo, né? E agregamos efeitos necessários de reparação, ou seja, karma, né? E quando a gente percebe o quanto que dá para encurtar tudo isso, é quanto mais energia, mais vontade, mais esforço para superar adversidades, equívocos, né, erros cometidos. Reparar erros. Esse é o grande aprendizado. Ô Francisco, e como às vezes o que parece, pode parecer uma pequena mudança de comportamento nossa, pode ir reverberando no entorno, né? Não que tu vá fazer isso para mudar o entorno, mas no caso da Odila, né, foi como tu falou, uma virada de chave dela, mas uma mudança de padrão de visão, de comportamento dela. Como isso pode ir reverberando no entorno, né? E a gente acha que é uma besteira. Ah, não, isso aí é uma mania que eu tenho, é o meu jeito, eu sou assim. Não, às vezes é uma mudança que parece tão pequena, mas pode ter uma modificação no teu entorno e até nas pessoas, como vai tocando, né? Aquilo vai reverberando, né? Parece que vai curando tudo ao redor. E a gente até se vai pensar assim, ah, é coisa do livro, coisa. Tem coisas que pessoas que se a gente cavocar assim de conhecer, eu tenho alguns casos, já vi casos de gente se libertar de alcoolismo e drogas, duas coisas terríveis. Quer dizer, ah, não é difícil, aí cair numa concepção assim, não é, mas dizer do nada. Um processo de transformação sem tratamento, sem nada, pessoas que se libertaram da viciação do alcoolismo e das drogas, e de um dia para o outro, coisa assim, não vou mais, e aí passou, não tem mais, aí a pessoa relata depois, olha, não tenho nem vontade e nem isso. Analisando, assim, se entrar dentro do nada, não existe o do nada, né? Provavelmente até uma assistência dessa do outro lado, processo de desdobramento, interveniência de algum espírito amigo, espíritos familiares, e num processo desse, claro que te auxilia. Aí vai dizer assim, ó, todo drogado, todo alcoólatra, tem outros que estão também se drogando, né, no mundo espiritual, estão sugando aquele tubo etérico da bebida, da coisa. E aí, claro, aí o mundo espiritual auxilia encaminhando, né, tirando a força, né, encaminhando esses infelizes que estão ali no processo. É o processo, primeira limpeza. E aí esse processo vai se dando de aproximação, às vezes, de um amigo espiritual. É isso mesmo que tu quer, tá largando tua encarnação, tá? Não, eu quero me libertar, mas não consigo, muitas vezes. Nós vamos te auxiliar. Mas é importante, aí é invocado, né? É importante que tu ajude muito. É importante, não, faço. Aí vem aquela coisa, das odilas, né? Vou fazer o possível durar todo, vou me esforçar o necessário para libertar isso. Já vi pessoas se libertando assim, sem tratamento, sem nada. Vai dizer assim, ah, então é só fazer o tratamento. Aí vem aquele terceiro. Ah, então eu vou te encaminhar, ou então o que que faz o fulano? Ele tá, olha, é uma coisa que não é depender da gente, nem da coisa, da assistência, e coisa. É exatamente essa coisa interior. Ah, se vai ser por tratamento lá espiritual, se vai ser do outro lado, dá para auxiliar com o coração, com desejo, com isso. Aí adianta lá, uma mesa mediúnica de encaminhamento desses possíveis, né? Aqueles que estão naquele dia ou naquela fase ali, se aspirando os fluidos do álcool, da droga, e tudo de encaminhamento. Alguns até não vão adiantar, vão ser encaminhados, depois já vão fugir de lá, vão estar na rua de novo. Mas enquanto que a usina, que é o próprio a luz, né, que está alimentando todo esse processo obsessivo, não mudar de atitude, vai fazer pouco, vai dar um alívio, vai ter isso, vai ter a recaída, e muitas vezes até volta, porque não chegou o momento dele. Mas quando há um momento, como o caso esse que eu estava relatando, chegou o momento e aí é uma conjunção de várias forças, né? Aquela coisa, auxílio espiritual, intervenência de um espírito até familiar, amigo, né? Intercedendo, usando até os seus bônus lá do outro lado, para que fosse auxiliado esse, aquele papel, uma irmã Clara, um isso, aquilo, tem várias, né? No mundo espiritual superior, de auxílio, mas o campo mental do próprio espírito em processo obsessivo se propõe a mudar. Então, é claro que pode ter uma recaída, pode ter uma, né, vamos dizer, todos nós, falar em modéstia, como eu falei do início,
tem receio de ter recaída, de cair de novo, mas todos nós estamos predispostos a isso, mas tem que ter esforço. E o caminho, quando diz o mundo espiritual, sintonia com algo, sintonia com o bem, sintonia no pensar em fazer o bem, de auxiliar. Essa sintonia é que fortalece o espírito e vincula com os bons espíritos até nas horas difíceis. E aí sim, esse pedido, essa vinculação com o alto, ela permite que espíritos possam nos auxiliar na hora, até às vezes, de seguir um caminho ali, dão aquela mãozinha, mas a decisão final é nossa, é individual, isso aí pouca gente às vezes percebe, é o mundo espiritual fez, o Chico Xavier, cara, o Chico Xavier, quantas vezes, pô, tá, isso, aquela passagem dele lá que dizia que ele tinha, às vezes, ele lá quando ele tinha 70 anos, ele teve um problema de coração, angina, tinha muita dor, né? E ele teve um sentimento de que ia desencarnar. Ele achava que estava com 70, 71 anos e que ia morrer. E ele várias vezes aí, então, estava recebendo receitas para dar para os outros do Bezerra de Menezes e perguntava para o Bezerra, Bezerra, se eu vou desencarnar, tu me recebe aí do outro lado? E daí, aí o Bezerra, não, não estou sem tempo para isso, eu estou com outras atividades. Ai, mas como? Eu não vou nem, então eu vou desencarnar, não vai ter que vir. Aí vinha a Sheila, a Meimei, pediu ajuda. Aí um dia ele foi pro Emmanuel, mano, eu estou sentindo que está chegando no fim, tu tem todos esses projetos aí, de mais livres, mas eu sinto que está chegando o lugar. Ah, tu tem? Então, e tu não me recebe, não pode facilitar alguma coisa para mim do outro lado? Não, não, vou continuar ocupado com todas as tarefas, pode não ser contigo e tudo, mas tudo bem, se quer desencarnar, desencarna com mais coragem, com mais risco, né? Eu gosto disso, um monte de coisa para ele, até que aí depois passou um tempo, ele estava com a ideia fixa de que tinha chegado, que ele tinha aquela coisa dos 70 anos, 70, 71 anos, e tinha chegado já ao fim. Muitas pessoas, até por causa da idade, ficam pensando também isso. E aí passou um tempo, né? E ele disse, aí ele contava rindo essas histórias, que ele, olha, eu perguntei seriamente o que vai ser do meu mundo espiritual. Será que eu vou ser recebido isso? Eu tenho sentido essa angina também. Eu tenho dores no coração, parece que quando começa a doer, assim, agora é hoje que eu vou, e eu não vejo o espírito me auxiliando do lado, e nem nada e tal. Viveu mais 22 anos depois, né? Foi desencarnar com 92, isso foi 70, 71. E a vida é assim, aí vai dizer assim, o mundo espiritual age a nosso favor, nos auxilia, mas tem que ter o propósito de querer, né? Tem que ter, assim, agora, ou então a concepção de saber que também nós vamos levar os nossos defeitos lá para o outro lado. Se a gente desencarnar nesse minuto aqui, nós lá do outro lado, quando a gente acordar, pode acordar minutos depois, horas depois, dias depois, semanas depois. Mas quando acordar, vai estar com as mesmas preocupações que nós temos hoje, agora aqui. Mesmas, mesmo. Vai olhar, vai pensar do lado e as preocupações com família, principalmente quando tiver essa concepção de desencarne. Aqueles que dormem, porque já estavam dormindo espiritualmente aqui, vão continuar dormindo lá e ao acordar vão se inserir numa vida junto com os problemas sem perceber que desencarnaram. Já quem, quando desencarna e tem a concepção da morte, né, que é pelo menos isso, o espírita que estuda a doutrina tem essa condição, talvez, de despertar mais rápido para isso, mas os problemas vão estar juntos lá do outro lado. Se é espírita, desencarnou e agora olhou para o lado, ai, estou vendo, vai continuar. É mais fácil de perceber os problemas que deixou para trás. E o que preocupava vai continuar preocupando do outro lado. E aí, claro, mas vai conversar com amigos, vai outro lá, vai ter lá um assistente, um terapeuta, alguém lá, né? Vai contar os seus dramas, suas coisas. Olha, não tem mais nada a interferir lá. E quem possa interferir em auxílio vai depender de quem está inserido no problema e se ele quer ser ajudado. E aí não é o recém-desencarnado que vai dar esse auxílio, vai ser alguém fruto do pedido dele pela oração.
E é isso. Aí muda a concepção nossa de vida espiritual, de espiritualidade. Isso é bonito. A gente percebe, mas eu vou poder ajudar do outro lado? Não, não vai poder ajudar. Quem vai ajudar, quem tu quer ajudar, tem os seus dependendo da sua vontade. E a sua vontade vai depender do seu pedido. E o pedido tem que ser sincero, e essa invocação é que vai gerar o pedido. Porque senão vai ser aquele pedido refratário, como a gente viu aqui da Evelina. Aquele que ficar aqui, a gente vai e orar ou pedir por nós, pode estar lá do outro lado, não somos nós que vamos ajudar. Vai ser refratário também. Vai ser o pedido, está pedindo para um enfermo aqui do outro lado, que é isso? Vai, registra o pedido e examina lá se é possível. No mínimo, o mundo espiritual vai dar um acolhimento, às vezes é pedido absurdo, é pedido, né, não tem nem como, né, mas vão dar o alívio do espírito. A oração sempre alivia, sempre, sempre, em qualquer situação, em maior adversidade que a gente possa estar passando. Então, encerrar, pessoal, levar nosso pensamento ao alvo, agradecer a Jesus, aos seus mensageiros, a todos aqueles que nos inspiraram, que nos acolhem a cada encontro desses. Que a gente possa até fixar o máximo possível no nosso espírito, né, no nosso livro de energia que acumula todas as nossas experiências, boa parte desses assuntos, dessas reflexões, para melhor, agregando no futuro próximo, outros conhecimentos e melhor compreender a vida como ela é à luz do Evangelho de Jesus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal, Senhor, e que assim seja.